Continuando a série de vídeos de recomendações nos streamings, hoje é dia de falar sobre o excelente catálogo do HBO Max. Eu já fiz vídeo nesse estilo da Netflix, da Amazon, vou fazer do HBO Max, vou fazer do Globoplay, da Mubi, Star Plus, mas dos que eu já fiz, se vocês quiserem, por exemplo, gêneros específicos, filmes de ação na Amazon ou filmes de terror na Netflix, comentem aqui embaixo que eu farei para vocês também. Tô gostando muito de fazer esses vídeos de recomendações, até para ver um pouco melhor como tá cada um dos streamings, até para dar uma fuçada nesses streamings e achar muitas coisas boas que acabam ficando escondidas. O catálogo do HBO Max é muito bom, sobretudo para filmes mais clássicos, filmes mais antigos, filmes que não tem em outros streamings, por exemplo. Então o que eu tentei fazer aqui é a mesma ideia de sempre, de recomendar filmes que talvez muita gente não conheça, mas eu gosto muito. E eu acabei deixando de fora alguns diretores, grandes diretores que muita gente já conhece, que tem o catálogo quase completo aqui dentro. Então o Hitchcock tem muito filme, não completo porque o dele é muito grande, mas tem muito filme aqui dentro. O Kubrick tem bastante filme dentro do HBO Max. E o próprio Clint Eastwood também tem muito dos seus filmes aqui dentro do HBO Max. Então aqui 3 grandes diretores que eu recomendo bastante se vocês gostam deles. Tem até os filmes mais diferentes deles, como por exemplo A Tortura do Silêncio, do Hitchcock, como por exemplo Barry Lyndon, do Kubrick, ou mesmo Sobre Meninos e Lobos, do Clint Eastwood. Então fica aqui recomendações de filmes desses grandes diretores. Outra coisa que eu fiz também, eu já tinha feito anteriormente um vídeo sobre o HBO Max quando o catálogo acabou chegando no Brasil, né? Quando o streaming chegou no Brasil. Então alguns daqueles filmes que eu já tinha recomendado, como Adeus Lenin, por exemplo, Boogie Nights também eu acabei deixando de fora. Então bora para as recomendações, vou tentar fazer aquelas escolhas de sempre, tentar fazer uma lista que abranja vários gêneros, vários estilos de filmes de várias épocas. A primeira recomendação é Amargo Pesadelo, do John Boorman, filme da Nova Hollywood. Vocês sabem que é um movimento de cinema, principalmente nos Estados Unidos, que eu mais gosto. Eu vou fazer vídeo em breve explicando o que foi a Nova Hollywood e tudo mais, mas aqui esse filme ele vai ter bastante a pegada desse movimento, um filme mais pessimista, desses amigos indo ter uma aventura, digamos assim, com a natureza, na selva, e de repente começam a surgir vários problemas. Apesar de terem antagonistas humanos entre eles, alguns do próprio grupo, que tem essa pegada dos personagens serem mais dúbios e tal, aqui um grande antagonista desses personagens é a própria natureza. Então como esses personagens vão mudar quando tem aquele contato com aquele meio mais selvagem, digamos assim. É um filme muito interessante, gosto bastante de Amargo Pesadelo. O segundo filme da lista é, para mim, o mais subestimado da carreira do Paul Thomas Anderson. Um filme que, quando eu assisti a primeira vez, eu não tinha gostado tanto. Reassisti recentemente, quando eu estava vendo vários filmes no ar e tal, para fazer as listas aqui do canal, as listas lá pro Instagram, os vídeos que eu fiz de filme no ar que já estão aqui no canal. Eu reassisti Vício Inerente, filme com o Joaquin Phoenix, e gostei muito mais do que da primeira vez. Talvez o grande problema até de muita gente, que eu sei que tem muita gente que não gosta desse filme, é tentar assisti-lo de forma muito racional. Vício Inerente, ele vai pegar a lógica do cinema noir e vai trazer um pouco do que até tem no cinema noir, de desorientar um pouco o espectador, mas por meio daquela vibe meio anos 70 ali. Então é um filme que todo mundo parece chapado o tempo inteiro, digamos assim. Então um filme que vai ter informações desencontradas, informações que a gente acha que a gente sabe que é, e depois subverte tudo. É quase como se todo mundo tivesse naquele estágio meio anos 70, meio paz de amor, e o filme ele vai seguir muito dessa lógica para desorientar o espectador. Então reassistir Vício Inerente eu acho que é algo que mudou muito a minha concepção, minha visão sobre esse filme. Eu acho que quem não gosta desse filme deveria revê-lo com uma visão um pouco menos racional, que talvez goste bem mais dele. O terceiro filme da lista é do final da década de 60, do Peter Yates. Estou falando de Bullitt, protagonizado pelo grande Steve McQueen. Aqui um filme policial, um filme de ação que é muito marcado principalmente por uma cena muito longa e muito bem feita
de perseguição. Eu acho que o filme é mais do que isso, mas só essa cena de ação, de perseguição de carro já vale o filme inteiro. Então ele vai ter um pouco daquela lógica meio Nova Hollywood, de personagens um pouco duvidosos e tudo mais, mas no geral ele acaba sendo um filme de gênero muito eficiente. Para quem gosta do cinema de ação, para quem gosta de Steve McQueen, Bullitt é imperdível. A quarta recomendação, vamos para o final dos anos 90, falar de uma ficção científica que eu gosto muito. Estou falando de Contato, de Robert Zemeckis, com Jodie Foster, um filme muito interessante sobre essa pegada mais da perseverança dessa mulher, mas acima de tudo sobre essa relação com a ficção científica. E é uma coisa que eu falo sempre, uma ficção científica ela não é só ideias, ela não é só ideias que podem se concretizar na vida real, não é só um filme para explodir a sua cabeça, mas é um filme, como todo filme, que tem que funcionar dramaticamente. E aqui é isso que funciona para mim muito bem em Contato, como a gente é colocado do lado dessa mulher e segue toda a jornada dela e vê tudo que ela passa para tentar descobrir quase que sozinha uma coisa que ela tá buscando. Não vou falar aqui para caso você não tenha assistido o filme. Gosto demais de Contato, uma das minhas ficções científicas favoritas. A abertura é simplesmente espetacular. Tem vários detalhes aqui muito interessantes. Tem um plano sequência que envolve um espelho ali, que você fala como foi filmado, que é muito interessante depois de ver como que foi filmado também. Então, Contato do Zemeckis é um filmaço. O quinto filme da lista é um faroeste. Vocês já sabem, praticamente toda a lista que eu fizer de recomendação vai ter pelo menos um faroeste e pelo menos um filme noir. São dois dos meus gêneros, ou no caso do noir, subgêneros favoritos da história. E eu estou falando aqui de Sangue de Heróis, um filme do John Ford, um dos mais até subestimados da carreira dele, acaba não sendo tão lembrado quanto outros, mas é sem dúvida um dos melhores. É um filme da década de 40 que já parece debater temas que vão se tornar mais populares no faroeste mais pra frente, sobretudo na figura do personagem do Henry Fonda aqui, né? Esse personagem que inicialmente ele surge quase como se fosse um herói, mas toda essa lógica do faroeste, do personagem herói contra os índios, que são os vilões e coisa do tipo, e aqui vai ter a relação com a mulher também, tudo isso vai ser bem subvertido, vai ser bem mais complexo, então tem muito de uma lógica também da construção da sociedade americana, que foi algo que o faroeste fez durante praticamente toda a sua existência. Então eu acho que vale muito a pena assistir Sangue de Heróis. O sexto filme da lista é do começo dos anos 2000, se eu não me engano, ganhou até a Palma de Ouro de Cannes. Estou falando de Elefante, filme do Gus Van Sant, filme que vai tratar muito do caso ali dos jovens entrando na universidade nos Estados Unidos e atirando em todo mundo e tal, mas a grande sacada aqui de Elefante, digamos assim, é ser um filme muito mais do que sobre a história ou sobre personagens. É um dos precursores, digamos assim, do cinema de fluxo. Então o interesse aqui do Gus Van Sant vai estar muito em não julgar muitas coisas e em como aquele plano vai se estabelecer. É um filme muito sobre o plano, sobre um plano meio que livre dentro daquela faculdade, dentro de todos aqueles ambientes. É quase como se o plano se perdesse e muitas vezes ignorasse até as ações. Então o Elefante é um filmaço, um dos melhores filmes desse século, sem sombra de dúvidas. O sétimo filme da lista é um que está em praticamente todos os streamings, é um dos grandes filmes de máfia de todos os tempos. Eu estou falando de Era Uma Vez na América, filme do Sergio Leone, não só um dos grandes filmes em qualidade, mas também em duração. Esse daqui é um épico, digamos assim, de máfia, filme de quase 4 horas de duração, mas que vale a pena cada minuto, filme que tem o Robert De Niro aqui também como protagonista, que vai traçar muito uma relação entre o presente e como esse presente é afetado pelas ações do passado nesses personagens. Então também são personagens bem interessantes, bem complexos, e como eu disse, é um filme de longa duração. Muitas vezes eu entendo que é difícil assistir filmes assim em casa e tal, sem pausar, mas se precisar pausar, pode pausar tranquilamente, mas assista Era Uma Vez na América, que é um filmaço.
O oitavo filme da lista é de David Cronenberg, eu estou falando de Marcas de Violência. O Cronenberg ele é muito conhecido pelos seus buddy horrors, né? Aqueles filmes mais nojentos, escatológicos em certo sentido, com corpos deformados ou coisas do tipo, mas ele também tem ótimos filmes que saem um pouco dessa lógica e entre eles está Marcas de Violência, protagonizado pelo Viggo Mortensen, que também é um filme que vai ter uma relação muito com o passado, né? Esse personagem e o passado dele que volta para atormentá-lo. Então ele tá vivendo uma vida tranquila com a família dele e de repente aquele passado obscuro surge e inicialmente a gente nem sabe se aquele passado realmente é o passado dele ou se estão confundindo ele com outra pessoa. É um ótimo filme, um dos meus favoritos do Cronenberg nesse século, um diretor que eu gosto muito e eu gosto muito também desse filme Marcas de Violência. O nono filme da lista é mais um filme noir, mas um filme noir que está mais focado na relação entre esses dois personagens, entre esse casal, do que a relação com uma investigação ou crime. Realmente existe aqui no filme um crime, uma investigação, esse personagem acaba sendo suspeito e tal, mas a grande qualidade do filme do Nicholas Ray aqui é justamente em como constrói esses dois personagens centrais, esses dois personagens que se amam, mas parecem incapazes de ficarem juntos, parecem incapazes de estarem na mesma página. Tudo isso com aquela pegada bem Nicholas Ray, né, que ele dá uma carga emocional muito forte para os seus personagens e tal. É um dos grandes diretores da história do cinema, sem sombra de dúvidas, e No Silêncio da Noite é um dos grandes filmes dele. Aproveitando que um dos filmes mais aguardados do ano pela Netflix é Blonde, do Andrew Dominik, vamos falar de um outro filme do Andrew Dominik. Eu estou falando de O Homem da Máfia, talvez o filme mais famoso dele. Entendo também que não é um filme tão fácil assim, apesar de ter essa pegada de gangster e tal, ele subverte muito da lógica, sobretudo no ritmo do filme, e principalmente para mim a grande qualidade aqui, por mais que tenha todos os elementos de máfia, seja um filme visceral e tal, tem uma trama muito interessante, é como ele consegue fazer comentários políticos muito interessantes aqui. Então, como ele consegue situar esse filme de máfia dentro de uma lógica dos Estados Unidos daquela época e como os Estados Unidos vai dizer muito sobre esses personagens e sobre essa trama em si. Eu gosto muito de O Homem da Máfia, eu sei que é um filme bem divisivo, eu acho que ele é até meio subestimado, é outro filme que está em alguns streamings também, então recomendo muito que vocês assistam O Homem da Máfia. Então essa é a minha lista de 10 filmes do HBO Max, dava para falar muitos outros, eu montei uma lista inicial que tinha mais de 30 filmes, é um catálogo realmente impressionante de várias épocas, sobretudo para o cinema dos Estados Unidos, né? Não é um catálogo tão amplo quando a gente vê o cinema internacional ou o cinema nacional, apesar de alguns bons filmes nacionais lá dentro. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, aqui no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, no começo do vídeo as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.